sabia que a obra do Espírito Santo é a comunhão? A característica de Deus, o Pai, é seu amor. A característica do Senhor Jesus, o Filho, é sua graça. E a característica do Espírito Santo é sua comunhão. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus é amor e sua característica é amor. O Senhor Jesus é graça e sua característica é graça. Finalmente, a característica do Espírito Santo é comunhão. O Espírito Santo nada tem em si mesmo. Eu vou explicar esta afirmação. Ele traz para você e para mim o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus mediante a comunhão. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não realizou uma obra de amor, ele não realizou uma obra de graça. O Espírito Santo transmite a você aquilo que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo, o Filho, realizaram. Assim, a obra do Espírito Santo é comunhão. O Espírito Santo, após a ascensão do Senhor Jesus, simplesmente está pleno da obra do Senhor Jesus. Ele é como a luz. Desde que haja brecha, ele entrará. Quando entra, ele traz a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus para dentro de você. Esta salvação é verdadeiramente completa. Algum tempo atrás, um famoso servo do Senhor morreu na Inglaterra. Naturalmente, sua morte estava sob a soberania de Deus. Nenhum de nós pode falar coisa alguma sobre isso, mas humanamente falando, podemos dizer algo sobre sua morte. Ele era muito fraco e esteve doente por anos. Os médicos haviam prescrito determinada medicação para ele. Sempre que inalava aquele remédio, ele ficava forte novamente. Ele colocava o remédio em seu criado mudo. Muitas vezes, quando sofria muito e sentia que ia morrer, ele aspirava esse remédio e ficava bom. Apesar de o remédio não ter um cheiro bom, era muito eficaz. Na noite de sua morte, ele se sentiu desconfortável outra vez. Tentou alcançar o remédio, mas estava muito fraco para abrir a gaveta. Na manhã seguinte, as pessoas o encontraram em sua cama com a mão estendida para o remédio. Ele morreu ali, com a metade do corpo fora da cama. Não foi uma questão de falta do remédio melhor e mais eficaz. Ele viveu com aquele remédio por 8 ou 9 anos. Todas as vezes que se sentia mal, ele aspirava o remédio e ficava bem novamente. Mas por que ele morreu naquela hora? Não foi porque não havia o remédio, nem porque ele não queria o remédio, nem porque ele não sabia onde estava o remédio. Foi porque o remédio não estava ao alcance da sua mão. Da mesma forma, somos aqueles que estão para morrer. O Senhor Jesus cumpriu a obra. Não somente estão para morrer, mas estão para perecer eternamente no inferno. E principalmente aqueles que não são salvos. O Senhor Jesus cumpriu a obra. O remédio de Deus foi preparado. Uma vez que o tomarmos, ficaremos curados. Mas quem dará esse remédio a você? Ao médico que prescreve a receita, deve haver também quem dê o remédio. A obra do Espírito Santo é transmitir a nós a obra do Senhor Jesus, ou seja, o remédio eficaz, a salvação. O amor de Deus está na graça do Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus está na comunhão do Espírito Santo. Assim, todos aqueles que receberam a comunhão do Espírito Santo recebem a graça do Senhor Jesus, e todos que receberam a graça do Senhor Jesus experimentam o amor de Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele nos dá a luz e nos mostra nossas falhas e degradação,
Ele nos mostra que estamos perdidos. Deus trabalhou de tal maneira que uma vez que você abra a boca e diga uma palavra, e uma vez que seu coração tenha um lugar para o Senhor e o invoque, você será salvo. Você não precisa ir a uma grande catedral para ser salvo. Não precisa orar para ser salvo. Você não precisa ficar de frente a um altar para ser salvo. Nem diante de um pregador, pastor, padre, missionário. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Onde você está, ali está o Espírito Santo. Isso é um fato. Hoje o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Isso não quer dizer que o Espírito Santo habita em todas as pessoas e está dentro das pessoas. Ele está dentro dos salvos, mas ele foi derramado sobre toda a carne. Com isto, a Bíblia não quer dizer que todas as pessoas do mundo têm dentro de si o Espírito Santo, pois é um privilégio que só desfrutam os salvos. Mas o significado é de que o Espírito Santo está operando a obra da salvação em toda a humanidade. Não precisamos procurar por ele pelo Espírito Santo. Ele está procurando por nós, por você que ainda não é salvo. Você pode invocar pela salvação na rua ou em casa. Você pode receber a salvação de Deus estando no lugar mais agradável ou no mais indesejável. Você pode tê-lo no lugar mais barulhento ou no lugar mais quieto. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não importa onde você esteja, desde que invoque o nome do Senhor, o nome do Salvador, você será salvo. Note o que a Bíblia diz. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar a pessoa do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Isto é um feito num ato de fé. Isto é feito, é um fato. Num ato de fé, é feito num ato de fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus, na obra da cruz do Senhor Jesus. Pois o sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Encontramos essas mensagens, essas palavras, as mesmas palavras de invocar o nome do Senhor Jesus em Atos capítulo 2, em Romanos capítulo 10. Essas palavras, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10 fala sobre o fato e Atos capítulo 2 fala sobre o motivo. Romanos capítulo 10 apenas nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não nos diz o motivo. Atos capítulo 2 nos diz que o Espírito Santo está sobre todos os homens. Assim, uma vez que alguém abrir a boca e clamar ao Senhor, será salvo. Este abrir a boca não é simplesmente não são palavras soltas ao ar, ao vento, mas vem de um coração desejoso de ser salvo. Vamos ler Atos capítulo 2, aonde nós encontramos este versículo. E também, Pedro está falando a uma multidão, e também do meu espírito derramarei sobre meus servos e as minhas servas naqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, essas palavras estão registradas em Atos capítulo 2, estão nos versículos 18, 21 e do versículo 37 ao versículo 41. Você pode ler todo este capítulo na sua Bíblia, aí na sua casa, ou onde estiver. Agora vamos ler Romanos capítulo 10, onde nós também encontramos estas mesmas palavras. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos começar no versículo 6 de Romanos 10. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto são perguntas, né? Quem subirá ao céu? Está perguntando. Quem descerá ao abismo? Outra pergunta. Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essas palavras se encontram registradas, foram as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 6 a 13. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.